Tudo bem com vocês? Boa noite a você que está conectado com a gente. Que Deus possa estar te abençoando de uma maneira extraordinária aí. Que essa graça, esse poder, essa unção que tira até a voz das pessoas possa alcançar a sua vida aqui, em nome de Jesus. Isso é bom, né? É Deus. Isso é Deus se movimentando entre nós. Tira até o nosso ar. Mas é bom demais, né? É bom demais deixar Ele nos transbordar, é bom demais deixar Ele nos encher. Isso é bom demais. Quantos estão com expectativa? Eu sempre falo isso porque isso é muito interessante, já virou um jargão meu. Porque Deus se movimenta através das minhas expectativas. Deus vai fazer algo e Ele vai superar e suprir as minhas expectativas sempre. Quantos estão com expectativas para Deus fazer algo nessa noite? Diga amém. Aleluia! Eu creio que Deus tem algo extraordinário para realizar nas nossas vidas aqui nessa noite. Amém? O tema da mensagem dessa noite é sobre expectativa. Há uma expectativa sobre a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: há uma expectativa sobre a sua vida. Há uma expectativa sobre a sua vida. Amém? Nós vamos para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46. Gostaria que você abrisse ou acompanhasse com a gente aqui, ou pelo seu celular, como você quiser. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Você serve a um Deus grande, você serve a um Deus poderoso. Normalmente, o mais improvável é o mais corajoso. Normalmente é assim. Eu até separei uma foto para mostrar para vocês. Eu gostaria de colocar essa primeira foto. É um pincher. Olha que lindo. Gente, olha que cachorrinho lindo. Quem conhece um pincher aqui? Ou quem tem um? É um cachorrinho tão pequeno, tão sensível, mas tão valente. Porque eu falo porque eu já cruzei com um, e eu sei como é. Ele chega rugindo como um pincher, e ele tenta te afrontar de alguma maneira. Um dia eu fui visitar uma irmã, e esse cachorro veio, eu não sei o que tinha em mim, que ele não estava muito satisfeito, não sei se era a minha roupa, mas eu sei que ele vinha e eu falava, gente, na minha cabeça estava assim, gente, se eu der ele morre, mas ele é valente. Põe a segunda foto, olha lá, ele de frente com 2 pitbull, e bota a terceira foto, ele domou o pitbull. Eu conheço algumas pessoas assim, no casamento, como a nega, né? Segundo o Denival, domina aquele gigante.
Mas é verdade, pode tirar. Geralmente os mais improváveis são os mais corajosos. Eles enfrentam. Normalmente os desacreditados são as pessoas que se arriscam, que não tem medo, que vai. Ninguém acredita, mas eu vou fazer, eu vou enfrentar. Normalmente quando dizem, não vai virar nada, não vai dar nada, você já ouviu isso? A montanha vai quebrar no segundo mês. Olha lá, tá pregando, mas não vai chegar em lugar nenhum. E eu olho para tudo isso, e isso me faz pensar, eu vejo Deus olhando para algumas situações como essa, e dizendo, é? Não vai dar nada? Não vai conseguir? Não vai chegar? E Deus vai lá e reverte o quadro, e faz totalmente ao contrário do que a lógica humana imaginava. E é isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida, confundir as pessoas, porque Deus derramará o seu Espírito sobre você, e Ele vai confundir as pessoas que estão em volta de você, que vai olhar e falar, eu não estou entendendo, mas o que está acontecendo? Não é a lógica não é essa, mas quando Deus vem sobre a sua vida, Ele contraria a lógica humana, Ele muda. Deus vai pegar aquele que ninguém acredita, aquele que aos olhos humanos é mais fraco, porque diz a palavra de Deus que a sua graça é que basta, e o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uma das características do improvável é que eles são dependentes. Eles dependem de tudo. A característica do improvável eles são dependentes porque não há nada de direito. Tudo eles dependem de Deus. E o que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida é que nós tornemos totalmente dependentes a Ele. Totalmente dependentes a Deus. Quando Deus fala que nós precisamos ser como crianças para herdar o reino dos céus, o que Deus está querendo dizer? Uma criança, ela é totalmente dependente do seu pai. Deus quer que você se torne dependente dele, sabe por quê? Porque não é pela sua força que você vai conquistar, talvez não é pelo seu conhecimento que você vai conquistar, mas é pela graça, pelo poder, pela glória, pela unção, por tudo aquilo que Deus coloca sobre a sua vida. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre a sua inteligência, é sobre Ele, sobre a sua vida. Deus está derramando algo sobre você nessa noite, e vai te levar a lugares que você não imagina, mas não é pela sua força, é pela força de Deus. É Ele, é Deus em nós. É isso que faz a diferença. Eu ouvi uma ilustração um dia. Isso é real. Isso foi real, isso é verdade. Tinha um pregador muito famoso, um pregador muito reconhecido mundialmente. E Deus usava ele em milagres, profecias, curas, tantas coisas. Mas toda vez que ele chegava em casa, a esposa dele e a intercessora dele olhava para ele e falava assim: olha para essa luva, você é apenas uma luva. A questão é que uma luva, ela só tem utilidade quando a mão é inserida dentro dela. A luva, ela não tem utilidade se a mão não estiver dentro. Então, quando esse pregador, esse pastor chegava em casa, talvez
no coração dele poderia passar: uau, eu sou demais. Uau, que graça maravilhosa. Uau, quantas pessoas foram curadas. Uau, quantas pessoas levantaram da cadeira de roda. Uau, como Deus fez maravilhas. Mas ele chegava em casa e a esposa e a intercessora olhava e falava assim: olha aqui, você é apenas uma luva. Se a mão de Deus não estiver sobre você, sobre essa luva, você não tem utilidade nenhuma. O que nós precisamos entender aqui nessa noite é que nós somos uma luva, e se Deus não estiver com a mão sobre as nossas vidas, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Você precisa deixar que a mão do Senhor paire sobre a sua vida, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer sobre você, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua casa. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos uma luva que só temos utilidade se Deus colocar a mão sobre ela. Jeremias 9, 23 e 24, eu acho isso fantástico, porque a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Quer se gloriar, meu irmão? Se glorie em conhecer a Deus, se glorie em mergulhar diante dEle, se glorie em conhecer mais a Deus. É isso que faz a diferença na minha e na sua vida. É isso que faz a diferença na minha casa, é isso que faz a diferença nos meus negócios, aonde eu estou inserido. E quando nós olhamos para esse texto de Davi, Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi não era um homem perfeito, o cara, mas ele amava o Senhor. E nós vemos que Deus amava tanto esse menino, Davi, que a Bíblia chega a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus amava muito, mesmo com as suas imperfeições. Quando eu olho para a vida desse menino Davi indo para o campo de batalha, a missão dele estava posta. Abre lá em 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 17. Primeira Samuel 17, 17. A Bíblia diz assim: e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Jessé estava dizendo: menino, leva comida para seus irmãos, e volta, vai, leva comida para seus irmãos, e volta. Os irmãos de Davi já estavam na guerra, foram os escolhidos, porque eles eram os maiores, os mais fortes, os mais revigorados, os mais top, os mais bombados, os vitaminadão, já tinham ido. E o pai de Davi, Jessé, diz: ó, vai levar pão para os seus irmãos na guerra e volta. O que eu entendo que Jessé estava querendo dizer ali, conjecturando para nós: Davi, isso é o máximo que você pode fazer. Davi, o máximo que você pode fazer é levar um pão e voltar. Você não tem estrutura, você não tem porte físico,
você não é o mais forte. A única coisa que você pode fazer é levar pão para os seus irmãos e voltar. Isso é o melhor que você pode oferecer. O fato é que hoje, nos nossos dias, às vezes nós somos taxados como alguém que você só pode ir até ali. Você só pode fazer isso. Você não tem capacidade de ir além daquele lugar. Você não tem capacidade de liderar na sua empresa. Você não tem capacidade de atingir aquele cargo que é um cargo alto da sua empresa. Às vezes nós somos taxados assim. E às vezes nós deixamos com que essas palavras entram no nosso coração e nos paralisam. É verdade. É o que eu posso. É onde eu posso chegar. É o que eu posso fazer. É o máximo que eu consigo. Mas nós olhamos para Davi. Davi, ele já tinha sido ungido por Deus através do profeta Samuel a rei de Israel. Nem todos sabiam, mas ele já tinha sido ungido e escolhido. E quando eu olho para isso, eu vejo que talvez isso é o que encorajava Davi a enfrentar o urso. Talvez isso era o que encorajava Davi a enfrentar o leão. Talvez isso era o que encorajava Davi a enfrentar o gigante Golias. Sabe por quê? Porque Davi olhava e ele sabe que uma palavra de Deus, quando existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser destruída, ela não pode ser extinguida. Então quando Davi olha para ele, ele vê que existe uma palavra de Deus sobre ele, ele olha para o gigante e fala assim: você não pode destruir eu, porque se você destruir eu, você destrói a palavra de Deus, e a palavra de Deus é maior que você, é maior que o gigante. Por isso eu venho dizer para você nessa noite: se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, fique tranquilo. Se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu esposo que talvez está perdido, fique tranquilo, isso não vai te destruir, porque a palavra de Deus é maior do que todo gigante que se levantar sobre a sua vida. Se você crê nisso, dê um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi sabia que nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. É por isso que eu falo, meu irmão, a gente precisa de uma palavra. E quando nós temos uma palavra, nós temos tudo, porque a palavra nos sustenta. É a palavra que nos sustenta. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro não foi por acaso, ele foi porque existia uma palavra. E quando ele pisou, a palavra sustentou a vida dele. Quando ele pisou, a palavra sustentou e levou ele para o sobrenatural. É isso que Deus quer fazer comigo e com a sua vida. Eu estou liberando, o Senhor está liberando uma palavra sobre você, dizendo: vai, 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 que o sobrenatural de Deus está sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há gigante que impeça o propósito de Deus. Não há gigante que impeça o propósito de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Ah, pastor, mas fizeram uma macumba para mim. Fica tranquilo, a palavra de Deus está sobre você. Ah, mas estão levantando uma calúnia contra a minha vida. Fique tranquilo, a palavra de Deus está sobre você. Se a palavra de Deus está sobre você, nada vai te deter. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é lindo, gente. Deus é fantástico. Deus é tão maravilhoso. Deus nos guarda de uma maneira extraordinária. Quando eu olho para a Bíblia, nós vemos assim: Jezabel diz para Elias: você vai morrer em 24 horas.
Jezabel olha para ele e diz: você vai morrer em 24 horas. Uma palavra de Jezabel. Aí sabe o que Deus fez? Elias nem se experimentou a morte, ele foi transladado ao céu. Ou seja, liberou uma palavra de morte. Deus falou: ele nem vai experimentar a morte, porque quem sustenta a vida dele sou eu. Aleluia. Nada te atinge. Davi chega com a comida para seus irmãos. Só que quando ele chega lá, tem um gigante na parada. Tem um gigante lá na parada que está afrontando o povo de Deus, que está rindo na cara do exército de Israel. E o gigante fazendo barulho, e o gigante afrontando. Quantas afrontas você tem sofrido? Quantos barulhos você tem ouvido? Não é tempo de você ficar calado. Não é tempo de você ficar com medo. Se levante. Nós estamos vivendo um momento no nosso mundo que, se a gente não se posicionar, o inimigo vai nos engolir. Eu vejo nesse tempo uma igreja apática, às vezes parada, vendo as coisas acontecerem, mas não se levantam. O inimigo afrontando, o inimigo batendo, o inimigo fazendo barulho, o inimigo afrontando, e nós ali, ai meu Deus, como os exércitos de Israel. É tempo de se levantar. E Davi se levanta. E Davi fala: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Quem você está pensando que é, Golias? Você está achando que eu tenho medo de 3 metros de altura? Você está achando porque eu sou pequeno, eu não consigo? Eu posso ser pequeno em estatura, mas quem me garante é maior do que eu. Aleluia. Entenda uma coisa: a missão de Deus é maior do que a missão do homem, sempre. A missão de Deus é sempre maior do que a missão do homem. A missão de Deus tem prioridade. Davi estava com 2 missões. A missão de Jessé. A missão de Jessé era: leva comida para os seus irmãos. A missão de Deus era: mata o gigante. A missão de Jessé era: vai lá, leva comida para os seus irmãos e volta para o lugar, porque você não tem capacidade. Mas a missão de Deus é: vai, obedece o que seu pai falou, mas você vai voltar aí com a cabeça do gigante. Mata o gigante. O que nós precisamos entender é que vai chegar momentos em que vamos ter que escolher. Ou a gente vive aquilo que Deus estabeleceu, mesmo sendo grande para a gente, ou vivemos aquilo que o homem estabeleceu, mesmo sendo pequeno demais para aquilo que Deus tem. Eu vou repetir para você. Vai chegar momentos em 2024. Vai chegar momentos nesse tempo, nesse ano da realização que nós estamos vivendo, e nós vamos realizar em nome de Jesus. Vai chegar momentos em que vamos ter que escolher: ou a gente vive aquilo que Deus estabeleceu, mesmo sendo grande para a gente, ou vivemos aquilo que o homem estabeleceu, mesmo sendo pequeno para aquilo que Deus tem. Se coloque em pé nesse momento. O que o mundo diz para mim
não combina com o que Deus tem para mim. O que o mundo diz para você não combina com o que Deus tem para você. O que o mundo diz e fala ao seu respeito não combina com o plano que Deus tem para você. A expectativa de Jessé: volta com a tigela vazia, Davi. A expectativa de Deus: volta com a cabeça do gigante, Davi. O fato é que nós precisamos entender que ou a gente assume o plano do homem, vivemos uma vida mediana, ou a gente se entrega ao plano de Deus e vive o sobrenatural de Deus em 2024. A escolha é sua, o tempo é nosso. Eu falo que esse é o tempo da igreja, é o tempo da igreja avançar, crescer, mas você precisa se lançar e acreditar no plano que Deus tem para a sua vida. Para isso eu gostaria que você fechasse seus olhos, levantasse a sua mão e começasse a adorar ao Senhor. Não vou fazer um apelo para você aqui, mas eu gostaria que você fizesse uma auto-reflexão. Quem é você nessa história? Quem é você nesse lugar? Você tem assumido o papel do homem? Você tem assumido o plano do homem? Você tem sido amedrontado a avançar, a se agigantar diante de algumas coisas? Ou você vai assumir o plano de Deus e viver o sobrenatural de Deus na sua vida nesse tempo? Deus está com um plano pronto para entregar para você. Você só precisa dizer: eu estou disponível, eu estou disposto a me lançar totalmente ao plano de Deus e viver algo extraordinário na minha vida. Pai, nós te adoramos. Levante a sua voz e comece a adorar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós sentimos a presença de Deus aqui. Nós sentimos a unção e a graça de Deus nesse lugar. Nós sentimos Deus ativando pessoas aqui nessa noite. Nós sentimos Deus ativando chamados, ativando propósitos na vida de pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre essa igreja, trabalha sobre esses corações, que eles sejam pessoas que aceitam o plano de Deus e vivam o melhor de Deus nessa terra. Deus não os chamou para viver uma vida mediana, mas Deus te chamou para viver o melhor de Deus na sua vida. Deus te chamou para viver o melhor, Deus te chamou para viver o sobrenatural. Você precisa se lançar, você precisa avançar, você precisa crer que Deus é maior, que Deus é maior, que Deus é maior, que Deus é maior.